fazer uma leitura bíblica baseada em Mateus, capítulo de número 9. Leremos do versículo 36 ao 38. Mateus, capítulo 9, do verso 36 ao verso 30, até o 38. Mateus, não tem o 39. Mateus, capítulo 9, do verso 36 ao verso 38. O texto diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Queremos falar nessa noite sobre paixão pelas almas. Paixão pelas almas. Este foi o título, talvez, do meu segundo livro, que eu li ao me converter, um livro de Oswald Smith, acho que indicado na época pelo o nosso irmão Wilton Lopes. O pastor Eliezer me indicou o livro Um Homem que Deus Usa, também desse mesmo escritor, e depois li esse outro livro, Paixão pelas Almas. Então, paixão pelas almas é o que nós estaremos abordando nessa noite. Eu quero dizer, a princípio, queridos, é que nós somos seres apaixonados. Esta é uma grande verdade. Nós somos seres apaixonados. E nós somos apaixonados por várias coisas. Nós somos apaixonados por pets, uns por cachorros, outros por gatos, outros por passarinho. Então, tudo aquilo que envolve o mundo pet hoje rende milhões e milhões, se não bilhões, quando se trata de economia. Nós somos apaixonados por carros, por avião, por coisas antigas, no meu caso, que sou capaz de passar horas e horas dentro de um local que vende antiguidade e fico ali com a boca aberta, entrando mosca, a baba descendo no queixo, observando o quanto é maravilhoso olhar aquelas peças, fazer uma viagem na história, observando o quanto aquelas peças, elas trazem memórias afetivas e ajudam a contar uma certa história. Tem pessoas que são apaixonadas por comidas, apaixonadas por doces. As mulheres, muitas delas, são apaixonadas por maquiagem. Algumas pessoas são apaixonadas por esportes, apaixonadas por academias. Ainda tem outros ainda que são apaixonados por política. E quando a política parece que é partidária, parece que a paixão ainda aumenta mais ainda. Ainda tem aqueles que são apaixonados por séries, apaixonados por filmes, apaixonados por jogos. Tem aqueles que ainda são apaixonados pela natureza, apaixonados por Deus. Então eu citei só aqui algumas coisas. Se eu fosse contar aqui as paixões que nós teremos aqui nessa noite, talvez a gente não terminasse esse culto hoje. Eu quero dizer isso porque a mesma paixão que nós citamos aqui, parece que a gente não tem paixão pelas almas perdidas, pelas pessoas que estão vivendo sem Deus, que estão morrendo sem Deus, aquelas pessoas que estão lá fora, aquelas pessoas que não tiveram acesso ainda à palavra, pessoas que estão vivendo distante do Senhor, estão correndo como se fosse numa corredeira, direto para um precipício, para uma eternidade sem Deus. Parece que a gente tem dificuldade de sentir paixão pelas almas perdidas. Por exemplo, a gente não tem
A gente não fica triste, né? Quando, por exemplo, a gente vai um sepultamento de alguém, a gente não fica triste duas vezes. Deixa eu ser mais específico. Você ficar triste por alguém que morreu, você vai lá, você fica triste, você vê a dor da família, você vê aquela pessoa que muitas vezes você conhecia, que você amava, que você andava com ela. Então, muitas vezes a gente fica triste pela pessoa ter morrido, mas parece que a gente não fica triste quando a pessoa morreu e não tinha Jesus Cristo como Salvador. Parece que a gente ficou triste só porque a pessoa morreu, mas na verdade, quando nós temos um coração sensível, a gente fica triste também. Oh meu Deus, que coisa, que tragédia, essa pessoa além de morrer, essa pessoa morreu sem salvação, essa pessoa morreu sem Deus, essa pessoa morreu sem vida eterna, essa pessoa morreu sem ter os seus pecados perdoados. Parece que a gente, quando vê um mendigo numa calçada, um mendigo todo vomitado, ou então o bêbado, o mendigo caído numa calçada, ou deitado em cima de um papelão, ou simplesmente dormindo debaixo de uma marquise, ou então dormindo num banco duro de uma praça, parece que a gente fica triste pela condição social do mendigo, de viver em uma situação de rua, mas parece que a gente não fica triste. Meu Deus, além desse homem estar aí, sem ter uma comida, sem ter um lar, sem ter uma família, sem ter um teto para dormir, sem ter uma comida digna, meu Deus, mas que tristeza que essa pessoa também está sem salvação. Ela está vivendo aí sem a presença de Deus. Se ela morrer a qualquer momento, ela não vai desfrutar do céu. Parece que a gente não se preocupa, parece que a gente não se entristece com a condição espiritual das pessoas. Algumas vezes, né, quando a gente vê aquela multidão de alunos nas escolas, alunos que você tem vários alunos, centenas de alunos, parece que a gente muitas vezes se entristece simplesmente só porque o aluno não quer estudar, porque o aluno muitas vezes chegou na escola com seu bracinho cortado, ou ele chegou dizendo que não está bem, que está passando por dificuldades, aquele aluno muitas vezes que não tem um lar ajustado, mas parece que a gente não tem tristeza. Meu Deus, essa criança, esse adolescente, esse jovem, ele fala de tantas coisas absurdas, muitas vezes ele fala de certas situações que mostra que ele não tem um encontro com Deus, que ele não serve ao Senhor. Nós precisamos nos entristecer com a situação espiritual das pessoas. Parece que a gente não se entristece com a condição espiritual dos nossos familiares. A gente muitas vezes se entristece quando um familiar adoece, ou quando um familiar viaja, ou então a gente se entristece quando a gente sabe que tem um parente nosso que tem uma situação financeira precária, mas parece que a gente não tem uma preocupação, nós não nos entristecemos com a situação espiritual dos nossos familiares. Quando na verdade a gente deveria dizer: meu Deus, que o Senhor converta o coração do meu pai, converta o coração de minha mãe, converta o coração da minha irmã, do meu irmão, dos meus sobrinhos, dos meus tios, converta o coração dos meus avós, converta o coração, meu Deus, muitas vezes da esposa, ou de um filho que não é crente. Nós precisamos sentir essa compaixão, essa tristeza, essa tristeza por não ver as pessoas das nossas famílias convertidas. Parece que a gente não chora pela situação, muitas vezes, do ricaço. Pastor, eu quando olho para um rico, muitas vezes um rico abusado, um rico orgulhoso, um rico prepotente, porque acha que tem dinheiro, ele acha que pode pisar em todo mundo, ele acha que o mundo gira em torno dele, é um camarada prepotente, orgulhoso, ranzinza, ninguém chega nem perto. Mas será que a gente não deveria chorar pela condição espiritual daquele rico, que é
que é rico de dinheiro, mas é pobre da presença de Deus e da salvação de Deus? Será que a gente não deveria, por exemplo, se entristecer com a situação dos pobres? Não simplesmente se entristecer porque o pobre é pobre, mas porque ele é pobre e também ele está vivendo uma vida longe de Deus, sem salvação. O texto que nós lemos nessa noite, um texto lido, um texto escrito, um texto falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que diante de uma situação, estava pregando de cidade em cidades, e de repente ele ficou extremamente comovido, ele ficou com seu coração pesado, as suas entranhas se mexeram, se estremeceu com a condição daquelas pessoas que estavam ali, que tinha religião, mas que não tinha salvação de Deus, né? Jesus, ele olhou para aquelas multidões, e ele não olhou simplesmente como uma massa de gente cinzenta, mas ele olhou para o coração delas, para a condição de vida delas, para o interior delas, o coração delas, a vida delas, a condição espiritual daquele povo interessava muito para Jesus. Aí Jesus, ele começa a dizer também para os seus discípulos: ora, eu quero que vocês se preocupem com as pessoas, que vocês amem as almas perdidas, que vocês tenham compaixão, que vocês tenham misericórdia, que a sua mente, que o seu coração, ele fique pesaroso, ele fique triste com a condição da vida ou com a vida dessas pessoas. Nesse texto, Jesus ele vai nos mostrar como é que ele tinha amor pelas almas perdidas. Como é que ele tinha paixão pelas almas. E aqui eu queria até fazer uma pergunta difícil para mim e para você. O que é que as pessoas que não têm Deus, elas representam para você? O que é que passa no seu coração quando você está num lugar que você sabe que muitas pessoas que estão ali nunca tiveram o encontro salvador com Jesus? Algumas vezes, né, parece que o nosso coração é tão gelado em relação a isso, é tão frio. É um coração que parece que foi tão pesoteado pelas circunstâncias da vida, parece que a gente tem até medo de pensar nisso, né? Não, cada um toca a sua vida. Nós estamos vivendo uma vida onde a palavra de moda é respeito, a palavra de moda é aceitar as pessoas como elas são. Se uma pessoa usar um cabelo verde-limão, que ela use, é o desejo dela. Se ela quiser usar um cabelo, sei lá, um cabelo da cor de algodão doce, que ela possa usar. Ou então, se ela quiser fazer igual ao pastor Wellington, né? Se quiser rapar a cabeça, ou então que pelo menos rape uma parte, não é da conta de ninguém. Se uma pessoa quiser, tivemos uma famosa, alguns anos atrás, aí, que foi fazer um show, e ela mandou fazer um vestido todo feito de carne fresca. E era aquela mulher cantando e todo mundo aplaudindo, e eu acho que a cachorrada lá por fora, doida para entrar naquele negócio para ver se comia um pedaço. Mas talvez alguém diga assim: não é da nossa conta. Não é da nossa conta. A gente tem vivido uma vida, parece que a vida do outro não é da nossa conta. E na verdade, quando é para falar mal, para julgar os outros, é bom que não faça parte mesmo. Agora, quando eu me olho para a vida espiritual, será que eu me preocupo com a vida espiritual das pessoas? Jesus, ele vai nos mostrar aqui como ele tinha amor pelas pessoas, pela alma das pessoas. Primeiro, é ter um olhar compassivo. O versículo 36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Aqui tem uma razão por que ele se compadecia. Porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. É interessante que aqui nós aprendemos algumas verdades. Aqui Jesus, ele tinha compaixão pelas pessoas. Aqui Jesus, ele mostra que ele não olhava para as pessoas somente para o seu aspecto físico, mas
ele percebe com sensibilidade o coração delas. Jesus olhando para as pessoas, ele não estava olhando se aquelas pessoas eram ricas, se eram pobres, se eram pretas, se eram brancas, se eram novas, se eram velhas, se eram bem pobrezinhas, ou se eram ricas, se eram pessoas que tinham anéis nos dedos, ou se eram pessoas analfabetas, se eram pessoas que faziam parte de algum ciclo religioso, ou pessoas que viviam a partir disso. Jesus, o olhar dele era mais profundo, ele sentia a compaixão delas, a vida delas, o estado espiritual delas significava muito para o Senhor. E Jesus olhava para aquelas multidões diferente dos líderes dos judeus. Quem eram os líderes dos judeus? Os próprios fariseus, os escribas, aqueles líderes religiosos. Aí Jesus estava, acima de tudo, fazendo um contraponto contra os líderes judeus, que dizia que por muitas e muitas vezes, Jesus criticava o modelo de vida, o modelo de liderança daqueles homens que estavam mais preocupados com a roupa que as pessoas usavam, que estavam mais preocupados com os dias que as pessoas guardavam, as leis que as pessoas guardavam, as muitas leis que aqueles homens colocavam para as pessoas guardar, leis aquelas que os homens, que aquelas leis, elas serviam mais para afastar o homem de Deus do que aproximar. Jesus, ele chega tendo compaixão daquelas multidões, e ele vai dizer que eram pessoas aflitas, eram pessoas com seus corações angustiados, pessoas com seus corações ansiosos, pessoas que não tinham paz no seu coração, não tinham paz com Deus, não tinham paz na sua alma, eram pessoas que estavam cansadas, de tentar agradar a Deus pelos seus próprios méritos, pessoas que estavam cansadas de ouvir discursos hipócritas, discursos vazios daqueles líderes, eram pessoas que estavam ali perdidas, pessoas que estavam ali vivendo como se não tivesse um pastor, pessoas que, e quando diz que eram pessoas que viviam como se não tivesse pastor, eram pessoas que estavam vivendo sem direção, porque um pastor, ele dá direção às ovelhas, o pastor, ele dá de comer à ovelha, o pastor, ele pastoreia a ovelha, ele protege a ovelha, ele disciplina se for necessária, mas ele cuida da ovelha. Aí Jesus está dizendo assim, ele via aquelas multidões com esse perfil. Pessoas que estavam vulneráveis, confusas, pessoas que estavam vivendo sem salvação. É interessante que, em uma certa ocasião, Jesus passou numa região chamada Gadara, onde existia um homem que vivia no sepulcro, um homem endemoniado que tinha sido expulso de casa, tinha perdido sua família, tinha perdido seus bens, tinha perdido o convívio, o conchego social, porque nós somos seres sociáveis, nós somos seres que fomos feitos para viver em sociedade. A gente vive hoje uma certa dicotomia, uma certa bipolaridade quando o assunto é solidão. A gente hoje muitas vezes procura a solidão, viver isolado por questões diversas, mas ao mesmo tempo nós temos dificuldade de viver só. Nós somos pessoas gregárias, nós somos pessoas feitas para viver em grupos, né? Aquele homem, aquele endemoniado, aquele homem vivia lá nos sepulcros, se furando, se martirizando, uivando feito um animal, e ali Jesus passou lá em Gadara e se importou com a vida daquele homem, com o coração dele, com a alma que ele tinha, meus irmãos. Jesus se importou com a mulher samaritana, que está registrado lá em João capítulo 4,
uma mulher que já tinha tido vários maridos, e o marido que ela tinha no momento não era dela, e Jesus olhou para aquela mulher, vendo que ela era uma mulher devassa, vendo que aquela mulher já tinha tido vários maridos, vendo que aquela mulher não tinha uma história bonita para contar, Jesus se aproxima dela, Jesus se achega a ela, Jesus salva o coração dela, e aquela mulher é transformada numa missionária. Sabe por quê? Porque Jesus tinha compaixão pelas almas, ele tinha amor pelas almas. Jesus se compadece de 10 leprosos que pediram ajuda a ele, que pediram cura a ele. Jesus curou aqueles homens, curou a sua lepra e salvou também o coração daquele leproso arrependido. John Knox, ou John Knox, ele passava noites em oração e clamava a Deus dizendo: dai-me a Escócia, senão eu morro. E Deus lhe deu a Escócia. Era um homem que ele vivia com seus joelhos no chão. Senhor, está bom, mas em outras áreas não está. A Escócia está vivendo, a Escócia faz parte ali do Reino Unido, né, daqueles países ali, Inglaterra, País de Gales, a Irlanda, é mais Inglaterra, Irlanda, País de Gales. Então, naquele local ali, e aquele homem, ele clamava: Senhor, me dê Escócia para mim, ou melhor, me dê Escócia para o Senhor, converta o coração desse povo a Ti. E aí eu faço uma pergunta difícil, começando para mim logo. Quantas vezes eu tenho acordado, eu tenho colocado o meu joelho no chão e tenho dito assim: Senhor, me dê apodio para o Senhor, meu Pai. Converta o coração dos apodienses, que um dia essa igreja batista aqui de Apodi, ela possa ser feita 3 vezes maior para comportar o povo que vão entrar nela. Será que eu tenho feito isso? Aí nós temos algumas perguntas difíceis, né, nesse primeiro ponto. Nós temos olhado para as pessoas ao nosso redor com esse mesmo olhar de Cristo, um olhar de compaixão? Ou será que o nosso olhar é um olhar indiferente? Deixa eu fazer aqui um teste com os irmãos. E, logicamente, começando por mim, né? Como é que eu olho para um ex-presidiário? Você vê na rua um camarada que você sabe que passou 5 anos preso, 10 anos preso. Ele passa com aquele relógio de luxo no tornozelo, aquela tornozeleira eletrônica. O que é que você sente pela vida dele? O que é que se passa no seu coração quando você olha para um homem daquele? Eita, eu vou passar para outra rua. Olha, está usando uma tornozeleira. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa que cometeu um erro, cometeu um crime, não é para ela pagar, é para pagar. É para se limpar diante da justiça. A minha pergunta não é essa. A minha pergunta é: quando você vê ele na rua, o que é que você diz sobre ele? O que é que você pensa sobre ele? O que é que reina no seu coração quando você vê um ex-presidiário? Algumas vezes eu converso com alguns deles, e eles dizem assim: pastor, como é difícil. A gente paga a nossa pena diante dos homens, mas a gente não tem mais condições de trabalhar. As pessoas fecham as portas para a gente, as pessoas não nos dão emprego, as pessoas não confiam mais na gente. A gente vai chegando, a gente percebe, é as pessoas tirando as pulseiras, colocando no bolso, tirando o relógio, colocando no bolso. A gente não está... A pessoa... Então, observe... Tudo bem que a gente deve ter alguma cautela, que ninguém sabe quem foi regenerado ou quem continua no erro, mas uma coisa é certa: será que lá dentro daquele homem não tem uma alma que necessita de salvação, que necessita de uma mudança, que necessita de passar por uma transformação para que ele possa pagar não somente os seus pecados aqui, não pecado, mas pagar os seus crimes diante dos homens, mas para pagar os seus crimes, os seus pecados diante de Deus? Como é que eu olho para alguém que é uma prostituta? Como é que eu olho para uma prostituta? Quando a gente chega ali perto ali do nosso mercado, ali próximo daquela Casa dos Ferros, que tem alguns locais, e algumas vezes eu passo ali e vejo algumas meninas tão jovens,
eu fico observando, estou até medo de olhar muito para pensar que a gente está pensando em outra coisa, né? Mas eu fico assim olhando com aquela tristeza no meu coração. Algumas vezes, meu Deus, se eu soubesse que essa mulher estava aí hoje, era só para conseguir 20, 30 reais e ir para casa, eu tinha vontade de dar 100 reais a ela para passar aí uma semana sem andar nesse negócio, na sua casa, descansando, procurando sair dessa vida. Meus irmãos, como é que a gente tem olhado para uma prostituta? Ela está aí bem feita, tomara que morra. Então, será, o que a gente tem olhado? Como é que a gente tem olhado para uma prostituta? Como é que a gente tem olhado para um dependente de droga? Flantar usa droga. Flantar usa tatuagem. Ah, meu amigo, aí tora. Flantar usa droga. Eu não estou dizendo que uma pessoa que usa droga, ela é uma pessoa meio que confiável, porque dependendo do estágio aonde ela se encontra, ela pode roubar. E aqui eu não quero inocentar e fazer que nem um político nosso, que o Brasil deve dar um basta nessa política onde um camarada é capaz de prender e matar uma pessoa porque roubou um celular. Eu não estou dizendo e não estou aqui querendo passar a mão na cabeça. Crime é crime, roubo é roubo, droga é droga, tem de ser combatida, é um vício. E muitas vezes a pessoa, por ser dependente, ela vai acabar mexendo nas coisas dos outros, ela acaba vendendo o que tem dentro de casa. Eu não estou dizendo que isso é verdade, que é verdade. O que eu estou dizendo, o que é que passa no meu coração quando eu vejo ele? Será que eu estou olhando, além da droga, além do roubo? Será que eu estou olhando, além das condições de dependência que ele está passando? Será que eu não olho? Será que eu tenho olhado para a condição espiritual dele? De alguém que necessita de conversão, que necessita de uma palavra, que necessita de uma mudança de vida? Esse é o primeiro olhar de Jesus. Ele olhou para as pessoas, para as multidões, com um olhar de compaixão. O segundo olhar de Jesus, eu posso dizer que ele teve um olhar altruísta. O versículo 37 diz assim: então Jesus disse, ele olhou as multidões, né? Aí então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus aqui, ele olhou para as pessoas com um olhar altruísta. Pastor, que palavra bonita é essa? Pois é, altruísmo. É o desejo de fazer, de se preocupar, de agir, de se interessar, de não ficar de braços cruzados. Aqui Jesus, ele vai manifestar, gente, uma grande preocupação com essas pessoas. Jesus diz: vocês, meus discípulos, eu estou preocupado com uma coisa. Deixa eu dizer a vocês, eu quero dizer a vocês uma coisa: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Jesus, para falar sobre a necessidade da gente pregar para as pessoas, amar as pessoas, sentir amor por elas, Jesus usou uma metáfora. Ele disse: gente, eu quero dizer a você que a seara, ou seja, que um grande campo, um grande latifúndio, uma grande quantidade de terra que precisa ser plantada, essa grande quantidade de terra, ela precisa de trabalhadores para plantar, para que essa terra, ela venha produzir. Da mesma forma, olhando para o lado espiritual, a terra aqui, ela é uma grande seara. Existe uma grande quantidade de pessoas que nós precisamos colher. E vocês são os trabalhadores. E eu quero dizer que são poucos os trabalhadores. O que ele quis dizer foi isso. Assim como uma grande fazenda, ela precisa de trabalhadores. E geralmente os trabalhadores são poucos, da mesma forma no reino espiritual. O mundo é grande, a seara é grande, existe muita gente, e os missionários são poucos. O que ele estava dizendo é que a grande preocupação em relação à obra missionária não é que falta pecador para você ir atrás. O que falta é trabalhador se voluntariar para fazer a obra do Senhor.
O que ele estava dizendo é que aquela geração estava pronta para ser colhida, e que estava faltando era aqueles que pudessem ser os ceifeiros. Um grande missionário norte-americano, ele viveu no século XVIII, por aí, chamado David Brainerd. Desde criança, eu achei linda essa história. Desde criança, que aquele missionário, que aquele rapazinho, ele era doente, preste atenção. Quando ele tinha 9 anos de idade, ele perdeu seu pai. Quando passou mais 5 anos, ele perdeu a sua mãe. Mas ele nutriu um amor tão grande por missões, que aquele homem, ele começou a Deus colocar no coração dele viver no meio das tribos norte-americanas, índios, muitas vezes selvagens, canibais. Ele colocou, meu Deus, que o Senhor, Deus colocou no coração de um desejo ardente daquele homem, fazer a obra missionária no meio daqueles silvícolas, daqueles nativos. Conta-se a história que uma vez ele entrou de selva adentro para evangelizar, e quando chegou no local cansado, no litoral, ele ajoelhou-se e começou a orar. Só que ele estava sendo observado por uma tribo fazia algum tempo. E diz que milagrosamente, quando aqueles índios, eu estou dizendo índio aqui, mas não é nem uma expressão correta, né? A expressão que a gente chama de índio aqui, os nossos nativos, é porque Colombo pensava que tinha chegado às Índias aqui no Brasil. Então, o correto é chamar nativos, o correto é chamar de pessoas nativa mesmo, não tem outro nome não. A gente chama índio porque a gente quer chamar. Então, quando ele viu, aqueles índios estavam observando ele, quando eles estavam preparados para matar aquele missionário, diz que uma serpente ia chegando para morder aquele homem. Mas, milagrosamente, aquela serpente, ela mudou de caminho e saiu. E diz que aqueles índios começaram a falar com aquele missionário, dizendo que o grande espírito era com aquele homem. E o que me chamou a atenção foi uma oração que ele fez, meus irmãos, que ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, possivelmente citando Isaías, envia-me até os confins da terra, envia-me aos selvagens, habitantes das selvas, envia-me para longe de todo o conforto terrestre, envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço para progresso do teu reino. David Brainerd, ele morreu com 29 anos de idade, de tuberculose. Pegou tuberculose talvez nas frias selvas norte-americanas. Depois pegaram, o diário deles, juntaram, compilaram e fizeram um livro, inclusive até vendido pela editora Fiel. O nome do livro é A Vida de David Brainerd. Então, o próprio William Carey, depois, um outro missionário chamado pai das missões modernas, disse que ele não se cansava de ler esse livro. Alguém que viveu apenas 29 anos de idade, mas gastou praticamente quase todos deles pregando a palavra de Deus, porque tinha amor pelas almas perdidas. Há um mundo faminto pelo Evangelho, mas aonde estão os trabalhadores? Será que nós estamos disponíveis? Muitos são salvos, mas não se movem em direção aos perdidos. A gente termina já. O segundo olhar de Jesus era um olhar baseado era um olhar altruísta. Não era aquele olhar que fazia ele se mover, fazer alguma coisa, não ficar parado. O que é que eu tenho feito diante das minhas obrigações como pastor, como ovelha, como cristão? Como é que eu tenho me comportado no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, quando eu recebo um parente na minha casa, quando eu viajo, quando eu estou olhando aqui nas minhas redes sociais?
O que é que eu tenho feito diante dessa grande realidade? E por fim, meus irmãos, em terceiro lugar, um outro olhar de Jesus era um olhar missionário. O versículo 38 diz assim: por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus tinha um olhar missionário. E dentro desse olhar missionário, a primeira coisa que ele diz, que ele manda fazer, é que a gente deve orar. Ore a Deus, ore a mim, para que eu possa mandar mais obreiros para a minha seara. Aqui nós observamos, meus irmãos, que a oração, ela é a chave da obra missionária. Ore. Ele não disse assim, vão. Ele disse, vão depois. Mas ele diz assim, ore. Gaste tempo. Curve o seu joelho. Oh, meu Deus, tenha misericórdia da cidade de Apodi. Tenha misericórdia do meu marido descrente, da minha esposa descrentes, dos meus filhos que não querem saber de Deus, do meu pai, da minha mãe, do meu colega de trabalho, uma pessoa tão boa. Senhor, tem misericórdia, Senhor Deus, dos políticos do nosso Brasil, tem misericórdia da nossa justiça, tem misericórdia, Senhor Deus, dos nossos médicos, tem misericórdia desse povo idólatra, que vive rua acima e rua abaixo, cometendo idolatria. Senhor, então é preciso que a gente ore. Orar, meus irmãos. Precisamos ter paixão pelas almas. A paixão pelas almas, ela começa nos joelhos. A oração ela tem o poder de transformar corações frios, gelados. O fervoroso, mais uma vez, né, o fervoroso pregador, o John Knox, se eu não estiver equivocado, acho que foi o mesminho, que ele orou a Deus, o Wildo, pedindo que Deus desse a Escócia para ele. E diz que na época, uma rainha lá da Escócia, a Maria, não sei se é a primeira ou qual é a dela, uma vez falaram com ela, e ela dizia, eu tenho mais medo da oração de John Knox do que todo o império, do que todos os inimigos que a Inglaterra possa ter, do que a Escócia possa ter. E quando a gente ora, pedindo a Deus que Deus envie mais missionário para a obra, se prepare, porque essa pessoa pode ser você. É uma oração que ela precisa ser feita de maneira corajosa. Muitas vezes, meus irmãos, a resposta das nossas orações é nós mesmos. Eu não quero aqui mudar de assunto, mas muitas vezes os problemas que a gente tem dentro de casa, no casamento, quando a gente ora, a gente está pedindo para Deus mudar a nós mesmos. Muitas vezes a gente que vive dentro de casa como filho e diz que não vive bem com o pai, com a mãe, não vive bem com a família, e quando a gente ora, muitas vezes o resultado da sua oração é você mesmo. A mudança que precisa ser vivida é em você. Precisamos pregar por amor aos perdidos. Jesus, ele pregou porque ele amou aos perdidos. Jesus, ele pregou porque ele se preocupava com as pessoas, com o estado espiritual das pessoas. E tem mais. Ele não somente pregou, meus irmãos, ele foi para uma cruz, ele foi para um martírio, ele enfrentou uma cruz, ele enfrentou escárnios, ele enfrentou os chicotes, ele enfrentou a surra, ele enfrentou a dor da morte para para realizar a grande obra da salvação. É tanto que em João 3,16, o famoso texto, né, o mais conhecido talvez texto da Bíblia, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João capítulo 4, verso 35 diz, Jesus dizendo, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levante os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita.
Um outro pregador, na verdade esse aqui ele era um pastor e escritor presbiteriano chamado Mateus Henry. Ele dizia: sinto o maior prazer em ganhar uma alma para Cristo, mais do que ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. D.L. Moody, que foi um grande evangelista, inclusive era contemporâneo de Charles Spurgeon, viveu no século XIX, ele diz assim: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia, encha com a tua maravilhosa graça. Concluindo, meus irmãos, a paixão pelas almas, ela começa no nosso olhar para as pessoas com misericórdia, olhar as pessoas como alguém que estão fragilizadas, perdidas, com fome espiritual, com sede espiritual. O segundo olhar, nós precisamos olhar de maneira altruísta, um olhar que possa me mover, que possa me movimentar, que possa me fazer agir, que possa me fazer alguma coisa, um olhar interessado. E o terceiro olhar é um olhar missionário. É eu fazer missões. É eu compartilhar do amor de Deus para as pessoas. É eu compartilhar daquilo que Deus fez na minha vida, contar para as pessoas. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. E que Deus nos faça cada dia mais, que a gente possa ter cada dia mais paixão pelas almas. Amém.